Existe um padrão que se repete de novo e de novo ao longo da história. E o mais inquietante é que ele sempre surge antes das maiores crises que o mundo já testemunhou. E ele começa em silêncio, sem alarde, sem manchetes nos jornais, sem causar qualquer tipo de pânico. Quase ninguém percebe. Porque quando a maioria das pessoas finalmente se dá conta do que está acontecendo, o ponto de retorno já passou. Já é tarde demais. E aqui fica o alerta mais sério. Todos os sinais indicam que esse mesmo padrão pode estar em movimento. Agora mesmo, debaixo dos nossos narizes. Para entender a dimensão disso, vamos olhar para o passado. O sistema financeiro global, do jeito que ele é hoje, já esteve a um passo a poucos dias de um colapso total. Olhe para a década de 70. A inflação simplesmente dizimou o patrimônio de uma geração inteira. Ou pense em 2008. Milhões perderam tudo, casas, empregos, enquanto trilhões de dólares em riqueza simplesmente mudaram de mãos. Mas é aqui que está o ponto-chave que pouca gente entende. A riqueza, ela não desapareceu, ela foi transferida. Em toda grande crise, o dinheiro não some, não evapora, ele apenas troca de dono, saindo das mãos dos despreparados para as mãos dos preparados. E os indícios hoje são muito claros. O mesmo tipo de movimento, essa mesma transferência massiva de riqueza, está começando mais uma vez. O cenário global atual, ele é familiar até demais. Um ciclo econômico extremamente perigoso já está girando a todo vapor. Para se ter uma ideia, a maior economia do mundo gasta bilhões todos os dias. Não para investir em infraestrutura, ou saúde, ou educação. Não. Bilhões por dia só para pagar os juros da sua própria dívida. Uma dívida monumental. Mas isso é só a ponta do iceberg. O problema de verdade é muito mais profundo. É um mecanismo que se retroalimenta. É um ciclo. E o ciclo funciona assim. Mais dívida gera mais juros. Para pagar mais juros, é preciso criar mais dinheiro do nada. E quanto mais dinheiro é criado, mais a inflação sobe, destruindo o poder de compra de todo mundo. Isso, por sua vez, só leva a uma coisa: a necessidade de mais dívida. Uma espiral sem fim que já derrubou impérios no passado. E como se esse ciclo já não fosse perigoso o suficiente, agora ele está sendo jogado contra um cenário de tensão global crescente. E toda essa tensão se concentra em alguns pontos críticos que são verdadeiros gargalos para a economia mundial. O principal deles, hoje, sem dúvida, é o Estreito de Hormuz, lá no Oriente Médio. Um problema sério ali não afeta só o preço do petróleo. Afeta tudo: alimentos, transporte, energia. A cadeia de suprimentos do planeta inteiro entra em colapso. Só que existe um detalhe, um elo fraco nessa corrente, que é tão crucial que chega a ser estranho que quase ninguém fale sobre ele. Fertilizantes. Grande parte dos fertilizantes do mundo, que são essenciais para a produção de alimentos, passa justamente por essas zonas de tensão. Se esse fluxo para, a produção de comida despenca. E os preços disparam no mundo todo. Então, o que temos vendo não é apenas uma crise econômica ou uma crise geopolítica. É a convergência de múltiplas crises se alinhando para criar um efeito dominó em escala global. Junte as peças: uma dívida que não para de crescer, juros altíssimos, uma inflação que corrói tudo por baixo dos panos e a ameaça constante de um choque geopolítico. A escala do problema, ela se torna assustadoramente clara. As peças do dominó, elas estão todas de pé. A história nos ensina, repetidamente, que as grandes crises não começam com o caos explodindo nas ruas. Elas começam com sinais sutis, que a grande maioria das pessoas simplesmente ignora ou não leva a sério. E quando o mundo finalmente acorda, quando o perigo se torna óbvio demais para ser ignorado, o jogo já mudou. As regras foram reescritas. Por tudo isso, a questão mais importante agora não é se uma crise dessa magnitude pode acontecer. A verdadeira questão é se, silenciosamente, ela já não teria começado.